Olá, eu sou o Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá. Muitas controvérsias marcam o descobrimento de um arquipélago pelos europeus. Pelo menos três nomes: São Lourenço, São João e Quaresma, tendo sido, então, associados a uma ilha na época da descoberta brasileira. O que se sabe como certo é que várias expedições alcançaram a costa brasileira entre 1500 e 1503, e que a existência desse arquipélago já era conhecido em Lisboa, pelo menos antes do dia 16 de janeiro de 1504, quando então o rei Dom Manuel I de Portugal fez mercê à ilha de São João, então a uma pessoa chamada Fernão de Noronha, cavaleiro de sua casa, cristão novo, judeu antigo, quando era comerciante armador, com uma capitania hereditária, citando então como beneficiário, ou com ou sem razão, como o descobridor daquela ilha. Vamos lá. Essa nossa aula hoje é o pedido de um dos nossos seguidores aqui no nosso canal. Então, vai para você, Carlos, essa ideia que você fez a pergunta, a ilha de Fernando de Noronha. Vamos à história. A ilha, sem dúvida, ha sido descoberta algum tempo antes disso, com mais um século. O autor, a data precisa dessas circunstâncias do achado, vem dando, então, um motivo para muitos debates históricos aí, não é? Uma das propostas é que ela foi descoberta por uma expedição de um mapeamento português que foi enviada ali por volta de 1501, a expedição, então, de 1501, que é a terceira viagem do Américo Vespúcio, isso, a sua primeira viagem sobre bandeira portuguesa. Então, relaciona essa expedição duas vezes. Primeiro, em uma carta em Lorenzo Pietro Francisco de Médici, isso, a família Médici, escrita no início de 1503, e de novo em suas cartas ao Piero Soderini, escritas ali em 1504, 1505, não se sabe direito. Em sua carta, o Américo Vespúcio não menciona o nome do capitão dessa expedição de 1501, a sua identidade teria sido, então, especulada. Um cronista do século XVI, Gaspar Correia, sugeria, então, que o André Gonçalves analisava, então, esse nome possível ali, e se instalou, então, uma conjectura de que se poderia ser o próprio Fernão de Noronha, Lo com L, né? Hipótese também sugerida por Duarte Leite, ali em 1923. Noronha pode ter recebido um crédito na descoberta por ter sido o principal financiador de um consórcio de comerciantes que ambicionava, então, explorar as riquezas da floresta brasileira, o pau-brasil, que estava em atividade por Messê Régia, né, desde 1501. Então, isso tem lá assinado. E que manteve em ativo o comércio até aproximadamente a década de 1540. Sem dúvida, o Noronha foi um dos financiadores da expedição de 1503 a 1504, sob o comando, então, de um capitão chamado Gonçalo Coelho, minha família, que levou Vespúcio a bordo. E Noronha pode ter, então, estado a bordo de uma dessas naus ali em 1503, avistaram a ilha, então chamada de Quaresma, rebatizada ali em seguida como Ilha de São João, e que mais tarde, então, levaria o próprio nome, Fernão de Noronha.
Porém, a historiografia recente considera pouco provável que esse Noronha tenha participado, de fato, pessoalmente, de qualquer uma dessas viagens. Mas fica a dúvida, não é? A expedição de Coelho, e também conhecida como a quarta viagem de Vespúcio, é relatada numa carta a Soderini. A nau-capitania da expedição atingiu um Recife e naufragou perto da ilha, e a tripulação e a carga tiveram que ser resgatados. Sob ordens, então, do Coelho, o Vespúcio ancorou na ilha, passou uma semana por lá, enquanto o resto da frota do próprio Coelho ficou ao sul. Em sua carta a Soderini, Vespúcio descreve uma ilha desabitada, relata que o seu nome, então, seria Ilha de São Lourenço. Depois, então, 10 de agosto, dia da festa de São Lourenço, né? Era costume que os exploradores portugueses, então, colocassem os nomes aos locais do calendário litúrgico da época. Pode. Os historiadores têm ainda a hipótese de que um navio perdido da frota do próprio Coelho, sob o comando de um capitão desconhecido, pode ter, então, retornado para a ilha, provavelmente ali por volta de agosto de 1503, dia, então, da festa da decapitação de São João Batista, para pegar, então, quem? O Américo Vespúcio, mas não encontrou qualquer outra pessoa e voltou para Lisboa com uma notícia. Vespúcio, em sua carta, afirma que ele deixou a ilha em 18 de agosto e sua chegada a Lisboa vai acontecer um ano depois, em 7 de setembro de 1504. O povo da cidade foi surpreendido, uma vez que tinha sido dito que o navio havia se perdido. Será? Bom, como Vespúcio não regressou a Lisboa até, então, setembro de 1504, a descoberta deve ter sido anterior a isso, não é? O principal problema é que essas versões que apoiam, então, a famosa carta ao Soderini é uma crítica moderna e é considerada uma carta, muitas vezes, como uma falsificação. Será? Fake news em 1504? Acho que não. Uma outra teoria é que a ilha foi descoberta já em 1500, logo após a chegada ao Brasil, na segunda, então, Armada da Índia, sob a liderança do Dom Pedro Álvares Cabral. Após sua breve parada em terras firmes, Porto Seguro, na Bahia, Cabral, então, despachou um navio de suprimentos sob o comando de Gaspar Lemos, ou André Gonçalves, de volta a Lisboa, então, para relatar a descoberta. Esse navio de abastecimento, retornando, teria, então, chegado até a ilha de Fernando de Noronha e relatado a sua existência ao governo de Lisboa, ali em julho de 1500. Pode? Pode. No entanto, isso contradiz o nome Quaresma, uma vez que o navio de abastecimento partiu bem após o tempo da Quaresma. Uma quarta possibilidade, muito improvável, é que a ilha foi descoberta ali pela Terceira Armada da Índia, de João de Nova, que partiu de Lisboa, então, no ano de 1501, e chegou por volta de setembro de 1502, também um tempo de influenciar o Planisférios ali de Cantino. O cronista, então, Gaspar Correia, afirma que na viagem de ida à Terceira Armada fez uma parada na costa brasileira, em torno ali do Cabo de Santo Agostinho. Dois outros cronistas, um é o João de Barros e o outro é o Damião de Góis, não mencionam terra firme, mas eles relatam a descoberta de uma ilha que eles acreditam ser identificado como a Ilha da Ascensão, mas isso não é muito certo. No entanto, o calendário é muito apertado. A Páscoa, 11 de abril, enquanto a data prevista da Terceira Armada por 5 de março a 15 de abril, não deixa tempo suficiente para chegar em locais dentro daquilo que a gente chama de Quaresma. A ilha chama Quaresma. A transição do nome São João para
Fernando de Noronha foi, então, sendo feita numa carta régia datada só de 1559, aos descendentes da família de Noronha. Ainda se refere à ilha por seu nome oficial, Ilha de São João. No entanto, em outros lugares, por exemplo, o diário de bordo do Martim Afonso de Souza, em 1530, refere-se ao arquipélago como Ilha de Fernão de Noronha. Noronha era um erro ortográfico de Loronha. O nome formal eventualmente se tornou oficial, claro que sim, né? Então, olha assim, ó, Loronha com L, Noronha para um erro gráfico, alguém escreveu errado, Fernão vira Fernando, Fernando de Noronha e hoje Fernando de Noronha. Bem, o que se sabe? O comerciante Fernando de Loronha não apenas recebeu a ilha como capitania hereditária, mas também em 1501 até 1512 deteve um monopólio sobre o comércio no Brasil. Em 1503 até 1512, os agentes do Loronha configuraram uma série de armazéns, feitorias, ao longo da costa brasileira e então envolveram-se no comércio de pau-brasil, uma madeira nativa que servia como corante vermelho e era altamente valorizada pelos costureiros europeus. Com os povos indígenas locais, ele comercializou isso, ou seja, troca de escambo, e a ilha de Fernão de Noronha era um ponto de coleta central dessa rede. O pau-brasil, continuamente colhido pelos índios, entregues a vários armazéns litorâneos, era enviado, então, a um armazém central, aonde? No arquipélago de Fernando de Noronha, que era visitado por navios de transportes maiores que levavam, então, a carga comercial do próprio Noronha às organizações de empresa de pau-brasil, então, assumida ali pela coroa portuguesa. Mas o Noronha e seus descendentes mantiveram a posse privada da ilha como uma capitania hereditária, pelo menos até 1560. Depois disso, nada mais. Bem, é isso aí. Um lugar, suas histórias. E essa foi a história de Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, como a gente conhece hoje em dia. Até mais. Uma outra coisa, pedindo aqui para vocês, curte, compartilha, fala para os amigos. Quer fazer uma pergunta, como fez o Carlos? Faz a pergunta, escreve ali no e-mail, está aqui, ó, aqui embaixo. Escreve um e-mail, pergunta, eu queria saber da minha cidade, queria saber a história de algum lugar. Pergunta, a gente faz, a gente responde. Quer fazer nossos cursos? Gumroad, olha lá, está aqui, ó, Gumroad. Você tem ali alguns cursos que podem ser feitos por você. Você recebe o vídeo, você recebe as apostilas. Não é aquele curso que daqui a pouco apaga, não. Você leva o vídeo, você leva os textos, fica para você. Está tudo certo. Faça isso. Curte aqui, passe para os amigos. Vamos ampliar isso, vamos aprender um pouco mais de história do Brasil, vamos aprender mais sobre um lugar e suas histórias. Até a próxima. Vamos lá.